celular fica algum tempo no mercado, uma dúvida começa a aparecer cada vez mais. Será que ele ainda compensa ou já existem opções melhores pelo mesmo preço? E é exatamente isso que acontece com o Galaxy A17. Mesmo não sendo mais uma novidade, ele continua aparecendo em promoções, lojas online e pesquisas de muita gente que quer gastar pouco. Mas será que ele ainda merece atenção ou já está ficando para trás? E é isso que vamos descobrir ao longo deste vídeo. Antes de falar de desempenho, câmera e bateria, vale a pena entender onde o Galaxy A17 se encaixa no mercado. A linha Galaxy A sempre teve uma missão muito clara dentro da Samsung: entregar celulares acessíveis para quem busca uma experiência equilibrada sem precisar gastar valores muito altos. O Galaxy A17 segue exatamente essa ideia. Ele não tenta competir com os modelos premium da marca. Também não tenta impressionar com recursos extravagantes. A proposta aqui é oferecer o básico que a maioria das pessoas procura em um celular moderno, mas de uma forma organizada e agradável. E curiosamente, isso acaba sendo uma vantagem. Muitas vezes os celulares mais simples tentam incluir tantas informações que acabam deixando de lado o que realmente importa. Já o Galaxy A17 aposta em um caminho mais direto, focado nos pontos que fazem diferença para quem usa redes sociais, aplicativos de mensagem, vídeos, músicas e tarefas comuns. O primeiro contato com o Galaxy A17 passa pela construção. Mesmo sendo um modelo de entrada, ele consegue transmitir uma sensação agradável nas mãos. A Samsung vem refinando bastante o visual dos seus celulares nos últimos anos, e isso aparece aqui também. As linhas são simples, modernas e seguem uma identidade visual parecida com a de modelos mais caros da própria marca. Isso faz com que ele não tenha a aparência de produto ultrapassado. Claro que existem materiais mais simples para manter o preço acessível, mas, olhando para o conjunto, ele consegue passar uma impressão positiva. Outro detalhe importante é que a Samsung tem mantido um padrão visual consistente entre várias gerações da linha Galaxy A. Isso ajuda bastante porque mesmo que com esses modelos mais caros da marca, consegue identificar elementos familiares do Galaxy A17. Logo depois do design, a tela se torna um dos pontos mais importantes para avaliar. Afinal, é nela que passamos praticamente todo o tempo usando o celular. E felizmente, o Galaxy A17 entrega uma experiência bastante agradável para a sua categoria. Dependendo da versão disponível no mercado, encontramos uma tela grande, confortável para vídeos, redes sociais e navegação na internet. Isso faz diferença principalmente porque hoje boa parte das pessoas utiliza o celular para assistir vídeos curtos, acompanhar transmissões ao vivo, conversar em aplicativos de mensagem e navegar pelas redes sociais durante várias horas ao longo da semana. Uma tela pequena simplesmente não oferece o mesmo conforto. Por isso, o tamanho escolhido pela Samsung acaba funcionando muito bem para esse tipo de utilização. Além do tamanho, as cores também agradam bastante. Historicamente, a Samsung sempre teve uma boa reputação quando o assunto é qualidade de tela, e mesmo nos modelos mais acessíveis isso costuma aparecer. As imagens possuem boa definição para assistir vídeos, visualizar fotos e navegar pelos aplicativos mais populares. Obviamente, existem celulares mais caros que entregam brilho superior e qualidade ainda maior, mas dentro da proposta do Galaxy A17, o resultado é bastante satisfatório. Enquanto muita gente presta atenção apenas na aparência do celular, existe outro aspecto que influencia diretamente na experiência. Estamos falando do desempenho. E aqui é importante manter a expectativa alinhadas com a categoria do produto. O Galaxy A17 não foi criado para competir com intermediários avançados, nem com modelos premium. A ideia é entregar uma navegação agradável para as atividades mais comuns. Quando pensamos em aplicativos como WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Gmail e navegadores de internet, ele consegue lidar com essa tarefa de forma tranquila. A abertura dos aplicativos acontece em um tempo aceitável e a navegação permanece agradável durante boa parte do tempo. Isso significa que tudo é instantâneo? Não. Existem momentos em que você percebe pequenas pausas durante trocas mais pesadas entre aplicativos ou quando muitos processos estão funcionando ao mesmo tempo. Mas isso faz parte da proposta de um celular dessa categoria. O importante é que as tarefas mais populares continuem funcionando de maneira confortável. Aliás, existe um detalhe interessante que muitas vezes passa despercebido. Para boa parte das pessoas, ter um processador extremamente poderoso não muda tanto a experiência quanto parece. Quem utiliza principalmente redes sociais, aplicativos de mensagem, vídeos e navegação dificilmente aproveita toda a potência presente em celulares muito mais caros. Por isso, um modelo equilibrado como o Galaxy A17 pode acabar atendendo perfeitamente aquilo que muita gente procura. E já que estamos falando de desempenho, vale comentar também sobre jogos. Muita gente procura um celular acessível e quer saber se ainda dá para se divertir em alguns títulos populares. A resposta é sim, mas com algumas observações. Jogos mais leves costumam funcionar sem grandes dificuldades.
Títulos conhecidos como Free Fire, Brawl Stars e Clash Royale e outros jogos populares conseguem oferecer uma experiência agradável. Quando entramos em jogos mais pesados, o cenário muda um pouco. Ainda existe a possibilidade de jogar, mas algumas configurações gráficas podem precisar ser reduzidas para manter uma boa fluidez. E isso é algo esperado dentro dessa faixa de mercado. A proposta do Galaxy A17 nunca foi ser um celular game. Mesmo assim, para quem joga ocasionalmente e quer apenas se divertir em alguns momentos, ele continua entregando resultados satisfatórios. Outro fator que ajuda bastante é o trabalho da Samsung com o sistema. Nos últimos anos, a empresa evoluiu muito a sua interface. A One UI se tornou mais organizada, mais fácil de entender e cheia de recursos úteis para o cotidiano. Isso faz diferença porque nem toda experiência depende apenas do processador. Um sistema bem otimizado consegue tornar a navegação mais agradável e intuitiva. E nesse ponto, a Samsung costuma fazer um trabalho consistente. Os menus são simples de localizar, as configurações ficam organizadas e existe uma sensação de continuidade entre os aplicativos da própria marca. Tudo isso contribui para uma experiência mais agradável ao longo do tempo. Além disso, existe outro aspecto que costuma pesar bastante na decisão de compra: o suporte de atualizações. A Samsung vem construindo uma reputação muito positiva nesse segmento, principalmente quando comparada a várias concorrentes da mesma faixa de preço. Para quem pretende ficar bastante tempo com o mesmo celular, saber que ainda existe suporte para correções e melhorias pode trazer uma tranquilidade extra, e isso acaba se tornando um diferencial importante quando analisamos o pacote completo. Mas até aqui, falamos sobre visual, tela e desempenho. Só que existem dois assuntos que normalmente têm um peso enorme na decisão de compra: a qualidade das câmeras e a duração da bateria. E é justamente aí que o Galaxy A17 começa a revelar alguns dos seus pontos mais interessantes. Falando das câmeras, encontramos um dos pontos que mais desperta curiosidade em qualquer celular atual. Não importa se estamos falando de um modelo de entrada ou de um topo de linha. A verdade é que muita gente quer saber se as fotos vão ficar bonitas para compartilhar nas redes sociais, guardar lembranças de viagens ou simplesmente registrar momentos importantes do cotidiano. E dentro da proposta dele, o Galaxy A17 consegue entregar resultados agradáveis. Durante o dia, quando existe uma boa quantidade de luz, as fotos costumam apresentar cores equilibradas e um nível de detalhes que atende muito bem a maioria das pessoas. A Samsung já tem bastante experiência no processamento de imagens, e isso aparece aqui também. As fotos geralmente saem prontas para compartilhar sem exigir ajustes ou edições mais elaboradas, e isso acaba agradando bastante quem gosta de tirar uma foto e publicar logo em seguida. Outro detalhe interessante é que a marca costuma trabalhar bem as cores. As imagens ficam vivas, agradáveis de visualizar e chamam atenção sem parecer artificiais. Naturalmente, existem limitações quando comparamos o Galaxy A17 com celulares mais caros. A diferença aparece principalmente quando a luz começa a diminuir. Nesse cenário, os detalhes podem ficar menos definidos e o processamento precisa trabalhar mais para equilibrar a imagem. Mesmo assim, considerando a categoria em que ele está inserido, os resultados continuam honestos e perfeitamente utilizáveis para fotos casuais. A câmera frontal segue uma proposta parecida. Ela foi pensada para selfies, chamadas de vídeo e redes sociais. Quem gosta de conversar por vídeo, participar de reuniões online ou publicar fotos ocasionais provavelmente ficará satisfeito com o resultado encontrado aqui. E existe uma característica que muitas vezes é mais importante do que a qualidade máxima da foto: a consistência. Alguns celulares mais baratos conseguem tirar uma foto excelente em uma situação específica e uma imagem muito inferior poucos segundos depois. O Galaxy A17 costuma manter um comportamento mais previsível, algo que muitas pessoas valorizam porque gera mais confiança na hora de fotografar. E seguindo para a gravação de vídeos, a experiência continua alinhada com a proposta geral do celular. Ele não foi criado para a produção profissional de conteúdo, mas consegue entregar vídeos agradáveis para redes sociais, mensagens e momentos especiais. Quem pretende gravar vídeos para amigos, familiares ou publicar conteúdos casuais encontrará uma qualidade bastante aceitável para a categoria. Agora vamos falar de um assunto que costuma ter um peso enorme na decisão de compra: a bateria. E é aqui que o Galaxy A17 tem argumentos fortes. A Samsung entende muito bem que a autonomia é uma das características mais valorizadas atualmente. Ninguém gosta de ficar procurando carregador o tempo todo ou sair de casa preocupado com a porcentagem da bateria. Por isso, a empresa continua apostando em capacidades generosas em boa parte dos seus celulares acessíveis. No Galaxy A17, a experiência tende a ser bastante positiva. Para quem passa horas nas redes sociais, conversa pelo WhatsApp, assiste vídeos, escuta música e navega na internet ao longo do dia, a autonomia costuma agradar bastante.
Isso acontece porque existe um equilíbrio interessante entre o hardware e o software. O sistema da Samsung trabalha para controlar o consumo de energia e o processador também ajuda a manter um gasto moderado durante as tarefas comuns. Na prática, isso significa mais tranquilidade para quem utiliza o celular durante muitas horas. E mesmo quando chega o momento de carregar, a experiência é simples e direta. Talvez ele não esteja entre os celulares mais rápidos no mercado para recarga, mas também não passa aquela sensação de demora excessiva que existia em modelos antigos. Mudando um pouco da conversa, existe outro aspecto que merece atenção: o armazenamento. Esse é um tema que ganhou importância nos últimos anos. Os aplicativos são maiores, as fotos ocupam mais espaço e os vídeos gravados pelos celulares também cresceram bastante em tamanho. Por isso, ter uma quantidade razoável de armazenamento faz diferença. Dependendo da versão escolhida, o Galaxy A17 oferece espaço suficiente para aplicativos, fotos, vídeos e arquivos diversos sem gerar preocupação constante. Além disso, a presença de expansão por cartão de memória continua sendo uma vantagem para quem gosta de guardar muitos arquivos diretamente no celular. Enquanto algumas fabricantes estão abandonando esse recurso, a Samsung ainda costuma manter essa possibilidade em vários modelos da linha Galaxy A. Outro detalhe que merece ser citado é a conectividade. Mesmo sendo um celular acessível, ele acompanha boa parte das necessidades atuais. Conexões sem fio, aplicativos bancários, pagamentos digitais, redes sociais e serviços de streams funcionam normalmente. Pode parecer algo básico, mas existem pessoas que simplesmente querem um celular confiável para trabalhar, estudar, conversar com amigos e acessar seus aplicativos favoritos. E é justamente nesse tipo de cenário que o Galaxy A17 encontra seu espaço. Aliás, existe uma pergunta interessante que ajuda bastante a entender o valor desse celular. Quem realmente deveria considerar a compra dele? A resposta passa diretamente pelo orçamento. Se a ideia é encontrar um smartphone equilibrado para tarefas comuns, sem investir muito dinheiro, ele faz bastante sentido, principalmente para quem prioriza uma tela confortável, boa autonomia, sistema organizado e uma experiência simples de usar. Por outro lado, quem procura desempenho elevado para jogos pesados, câmeras mais avançadas ou recursos encontrados em modelos intermediários premium, talvez precise olhar para categorias superiores. E isso não é uma crítica ao Galaxy A17. Na verdade, é exatamente o contrário. Um dos maiores acertos desse celular é entender claramente sua proposta e entregar aquilo que promete. Muitas vezes, um produto se torna interessante justamente por não tentar ser algo que ele não é. O Galaxy A17 não busca competir com celulares que custam 2 ou 3 vezes mais. Ele procura oferecer uma experiência equilibrada para quem quer gastar menos e ainda assim levar um produto de uma marca conhecida. E isso tem valor, principalmente porque a Samsung construiu uma reputação sólida em assistência técnica, atualizações e disponibilidade de peças, fatores que acabam pesando bastante quando pensamos em permanecer com o mesmo celular durante vários anos. Chegando ao final deste vídeo, podemos dizer que o Galaxy A17 continua sendo uma opção interessante para quem procura um smartphone acessível e equilibrado. Ele oferece uma tela agradável para vídeos e redes sociais, desempenho adequado para as tarefas mais populares, câmeras competentes dentro da categoria e uma bateria que transmite tranquilidade durante muitas horas de utilização. Claro que existem modelos mais rápidos, mais avançados e com recursos mais modernos, mas tudo depende do valor que está sendo cobrado. Se o preço estiver competitivo, o Galaxy A17 continua sendo uma compra que faz sentido para muita gente. No fim das contas, a experiência oferecida por ele permanece alinhada com aquilo que a maioria das pessoas procura quando vai trocar de celular. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você compraria o Galaxy A17 hoje ou está pensando em outro modelo da Samsung? Conta aqui nos comentários qual celular está na sua lista de opções. E se esse vídeo ajudou na sua decisão, aproveite para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o trabalho por aqui. E também faz com que você receba os próximos vídeos sobre celulares, tablets, notebooks e outras novidades do mundo de tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.